conhecidos como Rainbreakers. Diante disso, Kotoha acha graça da visão que o Sakura tinha deles, pensando que era um bando de malucos violentos, mas reconhece que eles eram conhecidos assim até 2 anos atrás, mas que agora são amados e até necessários, porque a segurança pública na cidade é um verdadeiro lixo. Com um banho de realidade, Sakura vê com seus próprios olhos que esses caras, mesmo brigando na rua desse jeito e tendo essa aparência, são adorados pelas pessoas e não rejeitados. Nesse momento, alguns moradores se aproximam para elogiar o garoto também, porque eles viram como ele se virou sozinho no início da confusão. Uma senhora se preocupa em fazer os primeiros socorros no tornozelo ferido dele, e Sakura ameaça surtar de novo diante de toda essa aceitação repentina, até que Kotoha assume o curativo e lembra que realmente Sakura tá sozinho, mas não por sua culpa ou intenção. Por isso, ela enfatiza que as pessoas da cidade precisam de gente como ele. Sakura responde que não precisa de ninguém. Porém, a garota questiona o motivo dele ter devolvido o presente do Sr. Yama, ou até mesmo protegido ela durante toda a luta. A grande verdade é que Sakura não desistiu dos outros ainda, e nem precisa desistir, mas para ele demonstrar a verdade que existe nesse sentimento, Kotoha pede pro garoto levantar a cabeça e olhar nos olhos das pessoas em volta, porque só assim ele vai poder se tornar o que tanto deseja. Enfim, Sakura aceita o sermão, mesmo que do seu jeito violento, e afirma que até ele é capaz de ser um delinquente que brinca de super-herói e anda por aí como se fosse o escudo da cidade. Então ele dá mais um chute na cara do líder dos adversários enquanto se pergunta se ali ele finalmente pode criar alguma conexão verdadeira. E então se inicia a história de um garoto inútil, sem valor e odiado por todos, que vai se tornar o herói dessa cidade. No dia seguinte, Sakura surge na lanchonete onde a Kotoha tá muito doida, e por isso a garota pergunta se ela tá com dor de barriga, até que a senhora Sato brota das costas do rapaz depois de obrigar ele a carregar ela pela cidade inteira. Ele manda ela descer, mas além de tudo, a senhora não consegue sair dali sozinha. Sakura ameaça de acabar com a velha, e como ela se cansou do chilique do jovem, decide descer sozinha, e Sakura fica ainda mais louco, já que a senhora Sato argumentou que não conseguia ficar de pé por causa da dor nas costas. Sem saco pra isso, ele se vira pra meter o pé dali, porém Kotoha presenteia ele com 2 sanduíches de ovo com frutas da estação, porque hoje é a cerimônia do começo de aula dele. Por isso, ela pergunta se ele tá empolgado, mas o moleque ainda tá bolado porque saiu mais cedo pra dar um rolê e acabou servindo de burro de carga. Nesse momento, um rapaz esquisito entra pela porta gritando pelo nome da Kotoha, até tropeçar na entrada e cair de cara no chão. Seu nome é Nirei, e claramente ele dá muito valor pro seu visual estético, tanto que pergunta pra amigo o que ela achou do look pra cerimônia. Sakura avisa que o uniforme ainda tá com etiqueta, e o jovem fica duro pra trás tentando achar o papel. Com esforço, ele também consegue achar a etiqueta da calça de brinde, e Sakura pergunta como um cara desse está no Full Ring. Nirei não deixa barato e responde que também nunca viu Sakura antes, por isso presume que ele é de fora. Sakura confirma a suspeita, mas não tem intenção de falar mais sobre sua vida. No entanto, Nirei se aproxima e comenta sobre o cabelo e olhos do novato da Full Ring, perguntando se isso tudo é por causa de estresse. Kotoha cai na gargalhada e apresenta o Sakura pro Nirei, explicando que ele chegou ontem na cidade. Quanto ao rapaz vaidoso, ele se chama Nirei Akihiro, e ele se questiona por que não Zé ninguém de fora viria para essas bandas. Em seguida, ele avisa que o Colégio Fullring não é uma escola qualquer, porque os Fullring são heróis da justiça que decidiram lutar pela cidade, ajudando os fracos e destruindo o mal, e todos que ingressarem nesse colégio devem carregar essa mesma vontade. Ele, por exemplo, faz parte disso e é reconhecido pelos residentes, porém ao ser ninguém que ninguém sabe quem é, indo parar nessa comunidade não faz muito sentido. Então, sem dar muita bola pra provocação, Sakura responde que quer ficar no topo da escola. Ele concorda com certa ironia que os Fullring realmente são como heróis salvadores, e que muitos deles são visivelmente fortes, mas que se tornar o mais poderoso dentre todos é algo que deixaria ele satisfeito. Com uma expressão séria, Mirei afirma que isso não é possível, pra logo em seguida alertar Sakura de que ele vai ficar careca se insistir em tentar. Kotoha gargalha de novo e Sakura chama o cara pra resolver ali fora, porém Mirei olha pro relógio e avisa que tem que ir embora agora. Kotoha pergunta se ele não vai comer o café da manhã de sempre, mas ele mete o caô que só veio mostrar o visual. Assim, antes de sair, ele anuncia que a partir de hoje também será um aliado da justiça, então bate a cabeça na porta e se vai. Kotoha comenta que aquele rapaz é bastante interessante, mas Sakura acha que é só um moleque marrento que atropela os outros pra falar igual uma matraca, e que os Fullring deveriam ser mais rígidos quanto aos seus membros. Afinal de contas, quem só liga pra aparência é do tipo de gente que corre fora na hora do pega pra capar, e não tem nada mais patético que isso. Ainda no assunto, Kotoha pergunta se Sakura sabe a cor do fruto do café. Na cabeça dele é marrom, mas ela diz que é vermelho e liso como uma cereja. No começo, ela achava que os frutos eram os grãos que vendem nos portos,
fortes, mas aquilo é só a semente. Ou seja, enxergar algo por um ângulo não quer dizer que você compreende a totalidade daquilo. E isso serve também para esse julgamento contra o Nirei. Portanto, Sakura deve conversar com ele e tentar entender ele, porque é assim que realmente se conhece uma pessoa. Então, para praticar o ensinamento, Sakura pergunta se aquele cara é bom de briga, e Kotoha nota que o rapaz só liga para sair na mão com os outros. Após sair da cafeteria, Sakura reflete sobre o que sua amiga disse, mas ele ainda acha que tá certo no que disse, independente de tudo. Nesse instante, um padeiro oferece um pão fresquinho pro garoto, que não entende o motivo desse gesto. O padeiro explica que os Furin vivem ajudando as pessoas da cidade. Por isso, essa seria uma forma de retribuir. Além disso, a padeira ao lado lembra que Sakura era um dos Furin na luta de ontem. Isso deixa o rapaz envergonhado demais para aceitar o pão, mas o padeiro insiste e entrega para ele numa sacola para ele comer mais tarde. Caminhando pelas ruas, Sakura nota que os Furin são realmente reconhecidos pela comunidade e muito respeitados, mas o garoto ainda não está acostumado com esse tipo de recepção por parte dos outros. Então, na cabeça dele, os outros é que estão agindo estranho, e não ele. Celebrando de novo do papo com a Kotoha, ele se pergunta se também não decidiu antes da hora que não tinha como ninguém olhar pra ele com essa cara. De repente, uma garota pede ajuda pro Furin, porque em um dos becos da região, Nirei estava encurralado por uma gangue. Segundo o líder, ele finalmente estava trocando uma ideia interessante com uma mulher, porém o Furin arruinou tudo ao se meter. Nirei argumenta que a garota não estava gostando, mas a gangue não liga e vai embora. Nirei agarra o líder pela blusa e não deixa ele ir embora. O homem solta uma cotovelada na cara do cara, enquanto todos em volta riem da humilhação. Apesar disso, mais uma vez, Nirei agarra o oponente, recitando o lema dos Bofurin sobre eliminar aqueles que machucam os outros e carregam a maldade no coração. O homem se cansa dessa palhaçada e começa a socar Nirei para fazer ele soltar, mas quando ele ia dar o golpe que faria o garoto cair, Sakura chega na voadora e joga o cara longe. Nirei pergunta por que Sakura tá salvando ele, assim como os outros membros da gangue. Porém, Sakura deixa claro que na verdade só não aguenta os fracos que se acham fortes. Assim, o bando ataca o garoto, que não piscar de olhos derruba todos os inimigos. Nirei não acredita no que acabou de presenciar, e quando Sakura olha diretamente de volta para ele, o Furin vaidoso engole seco de medo. Enquanto o membro salvador ia se retirando, Nirei questiona se ele tá frustrado por ter um companheiro fraco assim no colégio, mas Sakura só responde que em todo lugar sempre vai ter alguém que se acha mais do que realmente é, e que esse tipo de gente deveria se tocar para não passar vergonha. Então, Nirei conta que era frequentemente espancado no ginásio, até que um dia um membro do Furin salvou ele. Nirei achou que fosse sentir medo daquele cara, mas o Furin foi muito legal com ele, então o garoto passou a querer ser como um desses caras, forte, gentil e prestativo. Nesse instante, Sakura se lembra quando disse que quem só liga pra aparência é o primeiro a fugir da briga, e obviamente esse não foi o caso desse garoto. Então ele diz pro jovem que não adianta ficar chorando, mesmo que ele seja fraco, e no final acrescenta que ele não é patético como pensa. Logo a garota de mais cedo aparece e pergunta como o garoto tá, contando que não sabia o que ia acontecer quando aquele homem pegou no braço dela, portanto Nirei salvou ela. Por isso ela agradece o rapaz e também o Sakura, e como sempre o garoto estranho entra em parafusos e começa a se retirar. Porém Nirei chama o protagonista de volta e brota com uma caderneta, perguntando a altura, peso e tipo sanguíneo do tipo de garota que ele gosta. Depois ele mede o Sakura com 1,69 m de altura, além de chutar que ele pesa uns 60 quilos. Sakura dá um burro na cabeça do cara e manda ele parar de doideira. Então Nirei explica que gosta de reunir dados de quem ele acha legal, e então se oferece para apresentar a cidade de fato pro Sakura, mostrando as pessoas e os lugares que valem a pena, rumo até o topo. Logo Nirei puxa Sakura pela blusa e arrasta ele até o colégio Furin. Ao chegar, um corredor de cerejeiras de Okinawa ilustrava o local junto à bandeira da instituição, até que um membro desconhecido do Furin recebe os novatos do primeiro ano. No entanto, na verdade Sakura ainda estava comendo pão frio na esquina do beco, porque segundo ele, brigar da fome. Ele insiste em partir logo da escola, e depois de muita insistência, o estudante esfomeado acaba seguindo seu rumo. Atravessando de fato o corredor de cerejeiras, Nirei tem um orgulho de apresentar oficialmente a base do Bofurin. Sakura olha com entusiasmo e espera encontrar lá dentro pessoas iguais àquelas que lutaram ao seu lado contra a gangue de ontem. Então Nirei apresenta a lista de nomes divididos por turma. Fica empolgado porque tá na mesma sala do novo amigo, apesar do amigo não parecer na mesma vibe. Dando outra olhada na lista, Nirei vê que o Suo e o Kiryu também vão ser seus colegas de classe, inclusive o Tsugiura, apesar de nunca ter trocado uma palavra com nenhum deles. Ele acha todos incríveis. No entanto, Sakura não liga pra quem tá na turma dele, então se prepara pra entrar na escola. Mas antes disso, Nirei descobre que também vai dividir a sala com alguém nem tão agradável. Por essa razão, ele pede pra Sakura ser amigável com todo mundo da turma, sempre mantendo um lindo sorriso no rosto. Afinal de contas, o Bofurin se reúne pra proteger o povo da cidade, então não seria... Ainda sofre com vazamentos? Existe um absorvente ideal pra você. Tamanho certo, proteção certa. Always.
só que delícia começar um programa novinho em folha, um monte de gente bacana e vocês se assistindo. Tem algum rolê gastronômico que marcou a tua vida? O lugar onde esses momentos acontecem é o que a Coca-Cola chama de food market. Eu falei, mas alguém come isso? Ele falou, eu acabei de comer. E quando eu olhei, ele tava chorando. Ele tá chorando, a comida tá ardendo.